pessoal, vamos começar agora mais um Saúde, Prosa e Café. Hoje estou tendo a honra de ter um bate-papo com a doutora Poliana Nunes, ela que é psicóloga e especialista em terapia de família e familiar. Que prazer, Poliana. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite, eu me sinto assim muito feliz de poder falar, da psicologia, do trabalho com família, com casal. É uma satisfação muito grande. Eu gostaria primeiramente de conhecer um pouquinho da profissional Poliana. Você poderia falar com a gente para o telespectador? Claro que sim. Bem, eu estou aqui em Montes Claros já tem 6 anos trabalhando com família, com casal, atendendo crianças, As dificuldades e os conflitos familiares é uma das minhas especialidades. Eu me vejo assim muito como psicoeducadora parental, que é assim uma abordagem nova na psicologia, mas que aí tem ganhado o coração das famílias também. E é essa ali a minha trajetória. E que bom que hoje as famílias têm esse suporte através da psicóloga para ajudar a conduzir. Filhos não são fáceis de ser administrados, concorda comigo? Verdade, Um desafios que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, sem dúvida, é a educação e o desenvolvimento dos nossos filhos. E como é que estão os pais nos dias de hoje? Ali é um desafio muito grande para os pais educar, com a tecnologia, com as novas modelos educacionais que a gente tem hoje, os pais têm enfrentado muitas dificuldades. E a psicologia, ela vem assim para auxiliar esses pais nessa demanda, Porque muitas vezes os pais não sabem o que fazer. É um desafio muito grande para eles. E aí a psicologia, ela entra como essa auxiliadora, A psicóloga, ela entra com o trabalho de auxiliar esses pais a resolver esses conflitos e a construir caminhos para sempre fortalecer o vínculo familiar. E como saber a hora de procurar esse profissional? O profissional da psicologia, ele tem que ser sempre assim demandado quando os pais sentem que eles têm essa dificuldade de construir diálogos. Essa relação familiar, esse clima familiar, ele é muito importante para o desenvolvimento. Então, quando os pais encontram dificuldades de conversar com os filhos, de construir soluções, é a hora de contatar um profissional. Idade específica? Depende da demanda, Assim, tem crianças que apresentam a demanda ali em torno dos 2 anos, que é quando assim, a fala também já está começando, eles já começam a se expressar. Um momento onde vem as birras, As dificuldades também, assim, escolares. Às vezes os professores, de alguma forma, manifestam ali alguma necessidade. Os pais têm que ficar sempre atentos. E como é que é visto o adolescente hoje? O adolescente sempre foi aquela entrega mais, assim, um pouco difícil, entre aspas, Uhum. O diálogo que a gente coloca aí para as pessoas está na fase da adolescência, continua assim? Houve mudanças? Essa fase que a gente chama assim a fase da rebeldia, que acontece realmente muito entre os adolescentes, hoje é muito questionada. Por quê? Nós estamos aprendendo a ser pais de adolescentes nessa fase diferente agora, porque são adolescentes pós-pandêmicos, são adolescentes que estão lidando com a imediatiz da tecnologia, então requer muito mais de nós pais, com certeza. Eu falo que a gente tem que se preparar para ser pais desses adolescentes. Que do mesmo jeito que a gente estuda para ser bons profissionais, que a gente se estuda para desenvolver na vida, a gente também tem que buscar ajuda, tem que buscar conhecimento para aprender a lidar com esses adolescentes que exigem mais da gente, com certeza. Em off a gente conversou aqui, na verdade nos bastidores, que casais procuram a Poliana para poder estar ajudando a levar o casamento com mais leveza ou para conseguir se desvencilhar do relacionamento. Como é que é isso? Os casais, eles sempre chegam na terapia, primeiro, uma demanda, Como fazer para construir essa relação? Como fazer para entender se a gente continua junto ou não? Os conflitos conjugais, eles são muito presentes, as crises conjugais, A dificuldade que esse casal tem de se comunicar, de se entender, de construir uma relação saudável. E esses casais, eles chegam, a maioria das vezes, porque eles percebem essa dificuldade. E quem que não quer ter um relacionamento saudável? Quem que não quer construir uma família, ter um ambiente favorável para ter filhos?
Então esse casal, eles se aproximam e eles se distanciam de acordo com as dificuldades que eles vivem na relação. Então esse casal, ele vem para a terapia buscando esse cuidado, esse olhar desse profissional para auxiliar eles na construção desse relacionamento, para que eles possam ter ali um relacionamento bom, agradável, onde constrói-se uma parceria conjugal. É importante você ser amigo do seu companheiro? Sem dúvidas, é muito importante, porque o que diferencia uma relação conjugal de uma relação de uma amizade é a intimidade. Então a gente precisa construir essa intimidade desse casal. Esse é um dos pilares essenciais para a gente ter uma boa relação. E como que fica a questão quando o filho chega, o primeiro filho, né, que vem, é uma novidade para aquele casal? Você acha que pesa um pouquinho ou traz um sabor diferenciado na verdade? Esse casal vai ter o prazer, né, o sabor da maternidade, mas os desafios de se reorganizar. Todo o sistema familiar, ele vai se reorganizar para receber esse filho e para educar. E aí é o momento que eles vão ter que dialogar, que construir diálogo para entender sempre o que é melhor para essa família, para esse filho. E isso dá um pouquinho de trabalho, né? Exige muito desse casal. Esses ajustes, eles são muito necessários. É fato hoje que muitas mulheres estão sendo mãe com mais idade, né? Sim. Depois que vão para o mercado de trabalho, se sentem mais estabilizadas e às vezes também o cônjuge também quer esse momento que esteja tudo ok financeiramente. Mas não é só o financeiro e também não é só o psicológico. Tem que ter aí o balanço das ondas. Sim. O que acontece? O casamento, né, a educar os filhos, esse casal, ele passa por muitas fases, né? Ali a ascensão profissional, o momento de estar muito trabalhando os dois, investindo na carreira profissional, né? Depois ali, quando os filhos já estão mais adolescentes, é um outro momento desse casal, de estar pensando ali de uma vida mais estruturada. Então, tem várias fases. Os filhos, eles passam por todas essas fases do casal. E quanto mais o casal tem condição de construir um bom diálogo, de construir essa amizade que você falou que é tão importante para a relação, de construir essa parceria, quanto mais essas relações forem saudáveis, quanto mais facilidade eles tiverem de resolver esses conflitos, essas crises conjugais que são muitas vezes previsíveis de cada fase, mais fácil vai ser. Então a ajuda profissional, ter um terapeuta, ter um profissional para poder sentar, reorganizar, trabalhar essa escuta que é muito importante, porque a gente tem, enquanto casal, uma dificuldade de ouvir o outro, né, de construir solução. Isso tudo facilita. Então a psicologia, ela vem como um facilitador ali, um momento nosso de pausa, de escuta para reorganizar tudo isso e construir soluções. Eu brinco, eu falo que aqui nesse espaço terapêutico a gente constrói estratégias. A gente constrói estratégias para a vida ser melhor, para ter mais bem-estar, mais paz. Então, há de convir comigo que a pessoa também tem que vir aberto para receber todas essas orientações, para ser ajudado. Sim. Tem que ter disponibilidade, né? Não existe nenhuma relação e para a relação terapêutica acontecer, essa confiança no profissional é muito importante. Ter um profissional que você confie para poder falar, para mostrar às vezes as nossas necessidades, as nossas dores, de falar aquilo que muitas vezes é silenciado pela urgência, pela correria do dia a dia, é essencial. Então essa confiança, essa segurança, esse vínculo aqui ele é muito importante para o processo acontecer. Sob o ponto de vista psicológico, né, do profissional para com o paciente, hoje as pessoas estão muito vulneráveis? Ali, as demandas emocionais, né, que a gente vivencia hoje na atualidade são inúmeras, né? O desafio da vida adulta é muito grande. Então, sim, tem muita vulnerabilidade, né? Tem muitas dores emocionais que não estão sendo cuidadas e por isso a gente projeta tanto nas relações, a gente exige tanto do outro. Eu acho que por isso, né, eu penso que o processo de autoconhecimento ele é essencial para isso. Porque à medida do momento que você vai se conhecendo, que você vai se fortalecendo, que você vai construindo aqui a sua autoconfiança, você se prepara melhor para a vida, para as relações, para a maternidade, para a paternidade, para a relação conjugal, para a vida profissional. Então o autoconhecimento, ele impacta, né, ele traz benefícios para a nossa vida de forma geral.
Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo e vamos continuar com essa bela entrevista com a Poliana Nunes, que está dando aí para a gente uma aula. Você aí de casa, com certeza, no sofá, deve estar gostando bastante. Inclusive, vamos tomar aquele cafezinho, né? Vamos! Para ter bastante inspiração para continuar nosso bate-papo. Todo alimento carrega uma história. E a nossa começa com um compromisso: levar à sua mesa o que temos de melhor. Selecionamos ingredientes de origem controlada, com fornecedores parceiros e processos que garantem frescor e rastreabilidade desde o início. Em nossas instalações, tecnologia e cuidado caminham juntos. Cada etapa da produção segue rigorosos padrões de qualidade e segurança alimentar. Mais do que alimentos, entregamos carinho, confiança e sabor, porque para nós, alimentar vai muito além do prato. É cuidar de quem está à mesa. Gema de Minas, produzido com cuidado, escolhido por você. Cuidar da sua saúde mental ficou agora mais acessível e simples com o cartão Saúde Mental do Instituto Mente em Foco. Com apenas R$20 por mês, você garante acesso a profissionais de alta qualidade e muitos benefícios. Acesso à terapia de casal, psicologia, psicopedagogia e a neuropsicologia. E ainda temos descontos em consultas, em testes neuropsicológicos e em psiquiatria. São várias especialidades à sua disposição, com descontos exclusivos para você e toda a sua família. E o melhor, o cartão pode ser familiar ou empresarial, sem burocracia, para cuidar de quem você ama, da sua família ou da sua equipe. Instituto Mente em Foco, entendendo a mente, apoiando a vida. Ver é mais do que enxergar formas. É sentir a vida acontecer diante dos olhos. É reconhecer um sorriso. Em Montes Claros, terra de raízes fortes e de um povo acolhedor, nasceu há 4 anos um espaço dedicado a cuidar do bem mais precioso, a visão. O H-Olhos surgiu para transformar olhares com carinho, responsabilidade e inovação. Somos referência em oftalmologia pela união entre tecnologia de ponta, estrutura moderna e um corpo clínico formado por especialistas em diversas áreas. H-Olhos, 4 anos transformando olhares, escrevendo novas histórias para Montes Claros. Porque enxergar bem é viver plenamente. Celebre em grande estilo. Neste fim de ano, torne sua confraternização inesquecível no restaurante Já Vai Li. Menus exclusivos e personalizados para cada grupo. Espaços reservados com conforto e privacidade. Carta especial de vinhos, drinks autorais e um serviço impecável. Faça sua reserva e viva uma experiência única. Restaurante Já Vai Li. A clínica geriátrica da doutora Raíssa Caterini é especializada em cuidar da saúde e bem-estar dos idosos. Aqui você encontra atendimento personalizado e humanizado para atender às necessidades específicas do paciente. Avaliação geriátrica completa, acompanhamento de doenças crônicas, tratamento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Tudo isso em um local de fácil acesso. Compartilhe com seus amigos e familiares. Venha conhecer nossa clínica e cuide da saúde dos seus entes queridos. Será um prazer ter vocês aqui. Voltando aí com o nosso Saúde, Prosa e Café, hoje no espaço da Poliana Nunes, ela que é psicóloga e está conversando com a gente sobre terapia de casal, terapia familiar, e o quanto é importante ter essa ajuda para conduzir, né, no cotidiano de nossas vidas. Então, Poli, tivemos pandemia em 2020. Sim. E muitas pessoas hoje são reflexo desse momento difícil que passamos. Sim. Tá difícil trabalhar essa questão? Ale, assim,
De modo geral, né, a pandemia ela muda muita coisa na sociedade, nas pessoas, na forma de funcionar, na forma de apreciar a vida, né, na forma de funcionamento. A gente foi sentindo tudo isso de uma forma muito abrupta e agora as consequências vêm de modo geral, né? A gente tem uma população mais ansiosa, mais estressada, mas de modo geral a gente também tem benefícios. As pessoas passaram a se olhar mais, a preocupar mais com o que elas sentem, né? Esse olhar aqui para o bem-estar emocional foi a partir da pandemia. Então tem prejuízos e ganhos com certeza. A gente vê as pessoas falando que na psicologia Sim. ela ficou muito atuante nesse momento difícil, né? Que tivemos com relação mesmo, pandemia mesmo. Sim. Muitas das pessoas passaram a usar mais, ou usar não, né? Ficou feio esse termo, assim. É apropriar mais, procurar mais esse apoio psicológico. Eu acredito que a psicologia, durante muito tempo, né, assim, na nossa sociedade, teve ao alcance de algumas pessoas, né? E a partir dessa ascensão que com certeza, né, a pandemia trouxe, se popularizou de uma forma mais interessante, se conscientizou também mais a população dessa necessidade, da importância de olhar para as emoções, da importância de entender o que passa aqui com a gente, de se escutar, de se cuidar no nível emocional e pensando aí também os impactos, né? Quais são aí os prejuízos que esse descuido leva para a nossa vida no adoecimento, tá, gente? Porque quem não cuida do seu emocional se adoece. Se adoece. Aquilo que a gente não dá conta de expressar, de falar, né? A gente acaba somatizando ali no corpo. Aparece uma doencinha, sabe? Um desconforto, uma dorzinha, que a gente chega no médico às vezes e o médico fala, olha, isso aqui é emocional. É um sinalizador, né, Poliana? Sinalizador, exatamente. E você aí de casa precisa estar atento para poder, não estou bem, tem algo em mim que não está legal. Sim. E procura alguém para te ajudar. Hoje você tem rede de apoio. Se não em casa, com um profissional, não é mesmo? Verdade. Sabe uma coisa que eu tenho percebido que tem mudado muito ao longo desses anos? Antigamente os pacientes que chegavam na clínica, eles já chegavam organizados, porque eles tinham conversado ali com a vizinha, com uma amiga. Então, quando eles chegavam ali com alguma demanda, né, com alguma questão, eles já tinham se organizado, porque eles já tinham conversado com algumas pessoas. Hoje não. A maioria das vezes eu escuto hoje assim, eu estava louca para chegar logo à sessão porque eu precisava conversar com você. Então a gente passou a não dividir mais tanto as nossas questões internas. Então é importante ter com quem falar. A fala é muito terapêutica, sabe, amiga? Você chegou a algum momento a atuar online a psicologia? Desde quando eu formei, né, isso já era uma prática. Então, já tinha alguns pacientes online que eram indicados por pacientes presenciais. Mas com a pandemia, isso ficou mais presente. Então, essa necessidade, né, esse boom da pandemia, dessas teleconsultas, veio para ficar. Então, hoje, por exemplo, a demanda que eu tenho do meu paciente, pelo menos 40% do meu consultório, 40% é online. Mas aquele paciente que tem a oportunidade de vir para o seu divã, é ainda melhor, né? É porque tem aqui uma sinestesia, né, do ambiente, de sentir aqui com os 4 sentidos, né, o que o ambiente proporciona, esse contato, né, pessoal, que não tem comparação com a tela, né, ali é diferente, tem mais calor humano, né? Tem mais saúde, tem mais prosa, tem cafezinho, tem bate-papo. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê a vida tão complexa, mas a vida é isso. Às vezes muito complexa, às vezes leve, às vezes aquela calmaria que às vezes deixa a gente entediado, sim. Mas é vida, gente. E não deixe de aproveitar aquele minuto para poder desperdiçar com coisas que não vão agregar para a sua vida. Seja feliz. Como é ser feliz? Não é ter tudo perfeito, né, não, doutora? Fala com a gente. A felicidade é um estado, né? Então, assim, a gente tem emoções agradáveis e emoções desagradáveis.
Então, todas as vezes que a gente tem ali aquela percepção de qual que é meu estado emocional, o que que eu estou sentindo, eu preciso ouvir isso, eu preciso dar atenção para isso ali, porque o cuidado, ele começa na gente. Então, às vezes a gente, enquanto mulher, tão tarefeira, cuida de tantas coisas, cuida da casa, do marido, do trabalho, da profissão, da carreira, né? A gente cuida de tantas coisas e descuida daquilo que é essencial. Então, o que que seria, né, esse bem-estar aqui? É estar confortável consigo, sabe? Estar em paz, conseguir aqui fazer aquilo que é importante, se dar importância, estar nutrida, saber aquilo que nos faz bem e buscar esse estado de felicidade, esse estado de satisfação pessoal. Isso é muito importante. E tem mulheres no climatério à procura de psicólogo para ajudar nessa fase? Porque às vezes, né, o homem não entende esse momento da mulher. Muito embora também temos a andropausa. É uma fase muito crítica, assim, né? Que a gente busca ali entender tudo que está acontecendo com o nosso corpo, porque são grandes mudanças, né? Os hormônios começam a falar que a gente precisa se ajustar, a gente precisa se adaptar a tudo isso. E toda mudança é um processo. Exige de nós ali esse cuidado. A gente, enquanto mulher, tem que ter esse olhar carinhoso pra gente, pra se dar esse colo, sabe? Pra se dar aqui essa atenção necessária. Porque se a gente se descuida, a vida fica muito pesada. Nossa, Poliana tá dando uma aula aqui pra mim, viu, gente? Vou sair daqui escolada, falando até mais aí pra vocês de casa. Mas ainda sobre o nosso contexto de entrevista, que está tão bacana, quero aproveitar então, inclusive, a oportunidade. Eu acho que você precisa mais vezes estar na tela, encontrando aquele telespectador que está do outro lado aí no sofá, precisando de uma orientação, um feeling ali, né? Porque, de repente, a gente precisa isso, é do colo, o colo das palavras. Eu acho que o diálogo, sabe? As conversas, esses momentos de poder dividir o que a gente sente, né? Aquilo que é importante pra gente com as pessoas que são importantes. Esses momentos precisam ser muito privilegiados, esses momentos precisam, sabe, ser construídos em família. É essa conexão que protege a gente na vida. É esse amor, esse sentimento aqui de cuidado que protege a gente na vida. Eu brinco com os meus pais e eu falo muito isso, sabe? É uma coisa que eu não canso de repetir ali. É o amor que salva a gente. Então é muito importante que a gente, enquanto filho, a gente enquanto casal, enquanto esposa, enquanto marido, a gente sinta que a gente é amado. Esse amor salva a gente. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos. É possível se relacionar de forma saudável? É possível acreditar no amor? Sem dúvidas, né? O amor é um sentimento que é construído. A gente tem ali as nossas necessidades emocionais, o nosso parceiro tem as necessidades emocionais dele, como os nossos filhos também têm as necessidades emocionais deles. É muito importante que a gente saiba ouvir a necessidade individual de cada um e que saiba receber isso para construir ali o que é possível. O que a gente consegue aqui enquanto família, enquanto casal, para esse amor aqui nascer e florescer. Então, quando a gente fala que o amor é um sentimento construído, é porque ele precisa de pessoas dispostas. O mais importante para o amor acontecer é ter disponibilidade do outro. E a disponibilidade perpassa por atenção. A gente precisa de atenção para construir qualquer coisa que seja importante. Sob o ponto de vista da psicologia, amor e paixão. Nós, mulheres, a gente sente mais, né? Os homens, eles são mais racionais, as mulheres são mais emoção. E essa é a diferença ali, né, entre o masculino e o feminino. Mas é importante a gente pensar assim, olha, a paixão é o sentimento que inaugura a relação com o outro, né? É aquele sentimento que dá aquelas borboletas no estômago, que a gente perde ali a forma de raciocinar as coisas ali. A noção, perfeito. A noção, a gente perde a noção das coisas. E durante muito tempo a gente precisa dessa paixão, por mais que ela faça a gente perder ali a noção das coisas. É isso aí. Mas com o tempo, esse sentimento, ele se transforma em amor. Então, quando esse casal, né, quando esses parceiros conjugais estão dispostos aqui a construir uma relação madura, segura, duradoura, essa relação, ela passa
né, para um amor, para um sentimento mais profundo. Então, enquanto a paixão ela é um pouco mais superficial, não tem tanta entrega, no amor a gente se entrega, a gente se mostra em todas as versões. Essa é a grande diferença. Nossa, gente, tá vendo? Então, preste bem atenção. Com essa entrevista, tá tendo uma entrega aí especial para você aí de casa. E você já percebeu que as mulheres têm um jeitinho peculiar de se apaixonar? Os homens, né, como você mesmo disse, já tem aquele olhar e tudo mais. Eu quero realmente ter a oportunidade de mais vezes estar com você, Poliana, para falarmos sobre outras pautas, Sim. né, que vão assim levar para o pessoal de casa coisas interessantes para dar aquela ajuda. Sim. Posso contar com você? Claro que sim, vai ser uma grande honra para mim estar aqui outras vezes. Mais uma vez te agradeço. Eu sei que esse Saúde, Prosa e Café ele veio a brilhantar o ano de 2026. Nessa conversa leve, descontraída, sem muita técnica, né? Sim. Conversando de mulher para você aí de casa que está no sofá. Obrigada, eu agradeço muito. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E aqui eu me despeço de você, telespectador, dizendo o seguinte: semana que vem teremos muito, mas muito mais para você.